Bem, pessoal, é um absurdo, como a gente já pontuou aqui no programa várias vezes, que alguém que é chamado de presidente, que ostente esse título, saia por aí dando mau exemplo para a população. Em meio a uma pandemia com 130 mil mortos por causa do coronavírus, o sujeito vai lá e aparece numa foto dentro de um hospital visitando um paciente, os dois sem máscara, os dois pertencentes ao grupo de risco. Não pode, né, Lula? Olha só, falando sério, o ex-presidente visitou anteontem o senador Renan Calheiros no Sírio-Libanês, aqui em São Paulo, aquele hospital chiquérrimo, maravilhoso. E no Instagram, o ex-presidente do Senado escreveu: recebi a visita do Lula no hospital durante a conversa. Ele me perguntou se eu estava bem. Respondi que aguento jogar os 90 minutos, mas que a prorrogação eu já não garanto. Calheiros foi internado no último dia 9 para a retirada de um tumor no rim direito. Segundo a Folha de São Paulo, interlocutores do petista informaram que ele e Lula tinham exame de rotina na mesma semana, nesse mesmo hospital carésimo aqui em São Paulo. Ô Zé, o Renan e o Calheiros são próximos? Qual que é a relação deles? Olha, o Renan Calheiros e o ex-presidente Lula sempre conviveram muito bem na política. E o Renan Calheiros está sempre ali próximo do poder. Ele era o líder do PRN no governo Collor, ou seja, o governo era o PRN. Depois eles brigaram. Renan Calheiros foi para o PMDB e dominou. O PMDB era ainda uma espécie de federação, cada estado tem o seu líder, né? E aí dominou a legenda em Alagoas. E na presidência do Senado Federal, ele teve uma habilidade política muito grande, acima do normal. E falava em nome de todos no Congresso Nacional para aprisionar o governo e se nutrir desta força. Ele falava, inclusive, em nome da oposição. Ele passava ali recados da oposição e ganhava algumas coisas da oposição para passar exatamente esse poder. Centralizou o poder. O poder se faz assim, ou realizando poder ou demonstrando que tem poder. Renan Calheiros foi tão importante que, para destruir a ideia do então presidente Lula em conseguir mais uma reeleição, a oposição teve uma ideia brilhante de destruir Renan Calheiros. E foi assim, Renan saiu da presidência do Senado Federal e evitou uma grande articulação para o terceiro mandato do ex-presidente Lula. O teste seria exatamente a prorrogação da CPMF. Passou na Câmara a emenda à Constituição. Era o teste da força do Lula. No Senado Federal, empacou. Todos sabiam exatamente. Renan Calheiros votou pela saída da ex-presidente Dilma. Ele votou com impeachment, para se ter uma ideia. Isso, em seguida, houve um realinhamento, porque ele descobriu rapidamente, com seu sensor político, de que o ex-presidente Lula tinha força no Nordeste. E era uma questão de vida e morte e sobrevivência política, a reeleição do filho dele, Renan Filhos, em Alagoas, e a própria reeleição como senador. No momento, ele era o quarto na pesquisa eleitoral. E com o apoio do ex-presidente Lula, ele chegou a primeiro e caiu para segundo, mas foi reeleito. Renan ainda tem muito mandato pela frente. Para você ter uma ideia de que os dois são ali muito próximos de uma forma racional. É a racionalidade imperando. Lembrando que o Renan Calheiros foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso. Muito bem. Joel, o que você achou dessa visitinha nesse hospital tão acessível à população quanto é o Sírio-Libanês? Bom, Paulo, primeiro que usar o Sírio é normal, né? Assim como o Bolsonaro usa o Einstein, né? Nenhum ali é pobre. O Renan Calheiros não é pobre, Bolsonaro não é pobre, Lula não é pobre. Todos eles usam os hospitais privados aí da elite brasileira. A visita mostra como, por trás dos panos, né, todo mundo é muito mais próximo. Não. Podia ser o Bolsonaro visitando lá o Renan também. Lembrando que o Bolsonaro apoiou a eleição do Renan para presidente do... não, confundi, né? Acho que ele foi lá do Davi Alcolumbre ali. Sim. Tá certo, mas podia... Tá certo, agora eu tava me confundindo. Mas podia ser qualquer um ali. Os políticos, por trás das redes sociais e da briga de torcidas que movimenta o nosso dia a dia,
Então eu tô aqui com o Adrilles, a gente tá brigando, discutindo, não, porque ele gosta do Bolsonaro, eu defendo outra pessoa, não sei o quê, vamos discutir, vamos brigar. Os políticos lá em cima se dão, eles têm que interagir um com o outro. Isso acaba criando relações entre eles. Isso acaba criando uma certa cumplicidade entre eles. Se veem todo dia, interagem, às vezes fazem piada um com o outro. Estavam lá no mesmo hospital, se visitaram, é bastante simbólico da nossa política, né? Um representante do que seria a esquerda, do que seria os trabalhadores que queriam chegar ao poder e que chegaram e que governou para os pobres, visitando o representante assim mais perfeito da velha política brasileira. Um representante de todos aqueles vícios considerados da defesa das elites, do fisiologismo e de tudo que há de mais atrasado no Brasil e que nos impediria de avançar. Os dois ali juntinhos em solidariedade um com o outro. Agora, só não achem que isso é monopólio do PT ou do Lula, não, viu? Quase todos os políticos brasileiros poderiam fazer isso. Eu confundi a questão do presidente do Senado ali no início, porque eu me lembrei do Renan Calheiros defendendo o Flávio Bolsonaro lá atrás. Mas não teve um apoio à candidatura dele à presidência do Senado. Muito bem. O Adrilles, o Joel dividiu o Lula como representante da esquerda e o Renan Calheiros como representante da velha política. Mas eles não são iguais? Eles são amalgamados, eles são diferenças que se complementam. Se o Renan é representante desse fisiologismo no Congresso, desse compadrio, para além dos interesses da população, em nome dos interesses individuais de cada legislador, de cada político safado, o Lula representa exatamente em contraste, mas não tão contrastante assim, a ideopatia, a sociopatia política de um princípio de esquerda que é roubar em nome do povo. Não, eu faço as mesmas coisas que o capitalista sacana e canalha, que o político fisiologista faz, só que eu faço por princípios ideológicos. De vez em quando, porque eu mereço, eu coloco um troquinho no meu bolso, eu recebo um presentinho aqui da Odebrecht, um apartamentinho, um sítiozinho. O Renan, ele é mais sincero, porque ele é um hipócrita sincero, ele rouba para si. Ele faz conluios exatamente em nome dos interesses narcisistas próprios, ou seja, ele coaduna com irmãos no mesmo mal. Eles não usaram máscara porque hoje eu estou bastante demoníaco, gosta de sentir o cheiro de enxofre que vem um do outro. Eles são amalgamados. Não é uma amizade como eu tenho sobre o querido Joel, para além das divergências intelectuais ou teóricas. Ali, eles se complementam. É um mal visando exatamente o outro mal, um achando que é superior ao outro. O Renan, um mal realista, e o Lula, um mal ideopata. Nas próximas eleições, provavelmente estarão juntos. Tudo bem isso, Joel. Existe conveniência política, você pode até se dar circunstancialmente com alguém com quem você discorda, ou até alguém com quem você despreza, porque você precisa do voto dele. Mas ali foi uma visita de solidariedade. Solidariedade entre demônios.